Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Oh, meu Deus do céu. 1967. Uau! Manhã do Rony está começando o seu dia também, né? Então, que tal a gente passar esse tempinho juntos? Com muito entretenimento, muita informação. Eu me arrimei todo para isso, tá vendo? Mas você vai gostar mesmo, sabe do quê? É do tanto de coisas boas que nós temos hoje. Para começar, vamos lá. Aconteceu de você sentir o aroma ou saborear um delicioso prato e surgir lembranças afetivas, como se diz, né, que é a memória afetiva, é olfato afetivo, essas coisas todas, né? Existem sabores que nos fazem recordar do tempero da vovó, do divertido aniversário de um amigo de infância ou até de um momento, diria, romântico. É ou não é? Eu sei que cada um tem a sua vivência, mas tem um prato que é mestre em trazer de volta essas lembranças. Pelo menos para mim, galinhada. E hoje, o chefe Anderson Oliveira, este bonitão que aí está, traz essa gastronomia afetiva para a nossa cozinha. Quem vem provar comigo essa comidinha é um jornalista e apresentador, meu amigo há 57 anos, que também nos desperta muitas lembranças, que afinal ele fez parte do corpo de jurados mais icônico da televisão brasileira, o Show de Calouros, do Silvio Santos. Bom, apesar dele querer passar aquela imagem de rabugento lá na telinha, eu vou provar para você, hoje inclusive, que o Décio Pitinini é um cara muito gente boa. Bom, submeter-se a uma cirurgia plástica ou procedimento estético envolve muitas escolhas. Na minha visão, o ponto de partida é a percepção pelo paciente do seu problema. Isso é crucial, mas é preciso também tomar alguns cuidados antes de efetivamente seja feita a intervenção, até mesmo para que a segurança e o resultado sejam garantidos. E para apontar quais cuidados são esses, eu vou receber o meu querido amigo, o cirurgião plástico Alexandre Kataoka-san, daqui a pouco. Bonitinha, bonitão? Eu disse que o programa estava bom, mas agora você vai ficar que ele pode melhorar com a sua participação. Se tiver alguma dúvida, saiba que você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 11 99131 594, 99131 594. Além da pergunta, escreva o seu nome, lógico, né? E o da sua cidade. E tem mais. Se ainda você não segue nosso perfil no Instagram, vai lá no @Manhã do Rony para acompanhar os nossos bastidores e para interagir com os nossos conteúdos exclusivos para a internet. Bom, agora eu tenho algo bem bacana para te mostrar. Olha só. Domingo passado, aconteceu a cerimônia da principal premiação do cinema, o Oscar. Muito bem. A nossa parceirinha, Júlia Pereira, esteve em Los Angeles e visitou o famoso Dolby Theatre, que é o local onde é realizada a cerimônia do Oscar. Lógico que ela registrou tudo para que a gente pudesse conferir aqui. Inclusive, a Julinha tem um canal no YouTube chamado Mundo de Júlia. E lá tem todo o conteúdo para você assistir. Então, não deixe de ir lá e conferir. Combinado? Agora vamos ao Dolby Theatre com a Júlia Pereira. Roda! Gwyneth Paltrow. Acabamos de chegar no Dolby Theatre. A gente vai assistir um tributo ao Beach Boys. Vai ter participação do John Legend, da Norah Jones. Então eu tô super empolgada. E de estar aqui, né, gente? Eu já tinha passado aqui em frente a outra vez que eu visitei Los Angeles, mas eu nunca tinha entrado. E olha que bacana. Já encontrei uma foto da minha musa inspiradora, a Audrey Hepburn, recebendo o Oscar. Super merecido. Ai, amo. Em 1954. Olha que linda. Halle Berry, 2002. Vivian Leigh. Olha que linda essa foto. De 1940. Julia Roberts. Que foto linda. Elizabeth Taylor. Eddie Fisher. Grace Kelly. Deusa. 1953 essa foto. Com Marlon Brando. Incrível. O Anthony Hopkins. Olha essa. O Jack Nicholson. Com o sapato da Louise Fletcher, de 1975, com a estatueta do Oscar na mão. Ainda bem que eu não coloquei meu salto, ó, tô com um brilho, tudo. Pensei, no
teatro, né? Deve ser um negócio mega elegante. Mas não tem essa necessidade, gente. Não precisa se vestir assim, tão social. Julinha Pereira, bonitinha, meio conteúdo. A Los Angeles é uma cidade complexa, mas é muito famosa pelo forte contexto do cinema, né? E do entretenimento. E o que apresenta sempre, a gente sabe. Eu tenho certeza que você, de casa, amou conhecer o Dolby Theatre. Muito obrigado, Julinha. Agora vamos para a cozinha? Então vamos lá. Ó, presta atenção. Quem não gosta daquela comidinha bem caseira? Eu aposto que, para você, alguns pratos carregam lembranças afetivas. Para todo mundo, né? Porque, para mim, é assim. E para você deve ser também. A galinhada, por exemplo, é um desses pratos que é como um abraço. Eu diria que é como um abraço. Uma coisa de afetividade para muitos brasileiros. Inclusive, tem quem chame de comida de vó. E para aguçar esse gostinho familiar, o chefe Anderson Oliveira preparou aqui um cardápio bem especial para a gente hoje. Esse bonitão que aqui está comigo. Muito bem. Nós vamos hoje matar as saudades de um tempo que era muito bom e que eventualmente não é tão bom assim atualmente. Muito bem. Vamos começar. O que você vai trazer para a gente hoje? Rony, agradeço aí a oportunidade de estar mostrando um pouquinho aí a nossa gastronomia, né? Hoje eu trouxe aqui para vocês um tronco com alguns bolinhos nossos da casa, um bolinho de abóbora recheado com java-porco, bolinho de pinhão, coxinha e o nosso peixinho de horta. Uau. Que vamos fazer, né? Que é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional, né? Exatamente. É aquilo da nossa horta, literalmente, né? O prato principal, convencionado, uma galinhada, né? Fizemos aí a nosso modo, né? Com um arroz do Vale do Paraíba, um galetinho, ovos caipiras, pinhão. Demos aquela regionalizada na nossa receita. E de sobremesa depois, final, um brigadeiro de capim santo. Mamãe! Aí sim, olha que coisa. Olha, inclusive, você recebeu o título de embaixador da Mantiqueira, né? Eu achei isso muito legal. Conta pra gente sobre isso. O ano passado, né, o Rotas Gastronômico pelo governo do estado de São Paulo, né, me nomeou aí como um anfitrião da Serra da Mantiqueira, né? Justamente por a gente fazer esse resgate, né, desses ingredientes por hora esquecidos, né, trazer muito também dos novos sabores que vem surgindo na Serra da Mantiqueira, né? Então, isso tudo está no nosso cardápio, na nossa mesa, né, no dia a dia lá nas nossas casas em Campos do Jordão. Bom, estou com medo, boca cheia e tudo, que eu não posso deixar passar isso de jeito nenhum. Mas é bom lembrar a você, jordanense, que nós temos casa em Campos do Jordão e desenvolvemos com isso um grande amor pela cidade. Todos nós adoramos Campos do Jordão, que hoje é uma cidade que está deixando de ser sazonal. As pessoas vão na primavera, no verão, no outono e no inverno. Claro que vão mais no inverno para sentir frio. Até agora eu não entendi por que isso, mas Campos do Jordão é uma cidade adorável. O jordanense é uma pessoa adorável também. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui, Anderson. Só quero saber como é que eu posso te encontrar. Vamos lá, Rony, hoje, na verdade, estamos em 2 endereços, né? Sim. Nós temos 2 casas, que é o Dona Chica, né? E Sim. hoje nós temos o Dona Chica no Horto, que fica no Parque Estadual de Campos do Jordão, o Horto Florestal, seu vizinho lá. E o Dona Chica na Horta, que fica na região do Vale dos Melos, uma área rural de Campos do Jordão. Nos 2 extremos nós estamos presentes hoje. Para você ir lá para cá, você tem que passar na estrada do Horto. Quando chega ali, quando tem aquele... era uma espécie de hotel dos servidores públicos. Em vez de você dobrar à direita e seguir, você entra à esquerda, ali na Rua Nogueira, que é meu sobrenome. Aí você sobe, tem a Rua Dr. José Mestres, que é o avô da minha mulher. Segue para lá, aí você vai achar a minha casa lá em cima. Você vai gostar. Perfeito. Muito bem. Então, querido, como é que você conseguiu peixinho da horta? Ninguém sabe o que é peixinho da horta. Aqui, ó. Vou pegar aqui um peixinho da horta para você. Presta atenção. É uma folha maravilhosa. Ó, ele já empanou tudo. Eu não vou comer para não estragar tudo aqui, né? Ou posso, né? Desculpa, vai. Peixinho da horta. Muito bom.
E da sua horta, né? Exatamente. Como é que você prepara o peixinho da horta? Porque tem muitas formas de... Você empanou, mas como é que você faz normalmente? A forma mais convencional é justamente você estar empanando ele, né, nos ovos com a farinha e fritando em imersão, né? Mas podemos aí, né? Recentemente eu fiz uma receita dele que ficou muito interessante, que foi uma lasanha de peixinho de horta, onde a gente fez ele em camada, igual a lasanha de berinjela, mas nós fizemos com o peixinho de horta. Gosto de lasanha de berinjela e vou gostar de peixinho de lasanha de peixinho de horta, que eu não conheço até hoje. Truta, que é uma coisa muito nossa lá de Campos do Jordão. Como é que você faz? A truta ela está presente em todo o nosso menu, né? Dentro do começo ao fim, né? Porque Campos tem essa tradição, né? Por ter sido uma das primeiras locais no Brasil até a truta, né? Dentro do Parque Estadual tem o Instituto de Pesca. Então lá nós temos ela desde o formato mais tradicional grelhado, né? Até um dos nossos pratos mais icônicos aí, que é a paella da montanha, onde eu coloco todos os elementos da Serra da Mantiqueira num prato e a truta não podia faltar. E estão criando lá, você sabe, né? A truta arco-íris, tudo lá no Horto, inclusive tinha um projeto de piscicultura muito grande, muito importante. E é uma maravilha. Truta é uma coisa sensacional. Bom, você falou no comecinho de java-porco. Vamos esclarecer o que é um java-porco? Vamos lá. Na verdade, é uma espécie híbrida, né? Num cruzamento aí de javali com porco, né? Com leitão, no qual hoje está bem presente, né? Em alguns momentos ele vira até uma praga, mas hoje ele está sendo criado em cativeiro lá, então a gente utiliza ele aí nas nossas receitas. Ele tem o sabor acentuado do javali e é mais magro do que a carne de porco. Aqui, por isso, isso aqui é feito... Não, isso aí é de um grande... Não, isso aí é um speck, né? Que é um curado aí. É produzido na nossa cidade vizinha ali, em Santo Antônio do Pinhal. Ah, do lado, imagina. Do lado. Isso aí é para os parceiros nossos, italianos lá na Mantiqueira, que estão produzindo excelentes embutidos. Maravilha. Fora os queijos, que são sensacionais. Os queijos hoje da Serra da Mantiqueira, o azeite que é feito lá. Gente, hoje estamos com tudo e não estamos prosa. Agora, brigadeiro de capim santo, eu faço absoluta questão de provar. Vou aprender porque eu tenho capim santo em casa. Ó, tenho capuchinho também, ó. Que, aliás, eu gosto muito. E você enfeitou ali, né? Olha que coisa maravilhosa. Preste atenção, ó. Ah. O brigadeiro é meio líquido assim, né? Isso, exatamente. Você pode deixar ele numa consistência mais sólida ou ele mais pastoso dessa forma, né? Daí fica a critério aí do cliente, né? O cliente sou eu, como de qualquer jeito. E depois para a receita eu vou estar servindo com um sorvete regional lá nosso também. Até já, Anderson. Até já. Muito importante e que eu queria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos falar aqui. Você já pensou em fazer uma cirurgia plástica? Já? E você já pensou que o resultado desse procedimento, ao invés de melhorar a sua autoestima, pode vir a piorar? Bom, a procura pelas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos estão cada vez maiores e as insatisfações com seus resultados também. Então, confira só com a Paola isso aí. Roda. Cada vez é mais comum que as pessoas procurem procedimentos estéticos e cirurgias para se sentirem mais bonitas. Mas até que ponto essas intervenções são saudáveis? Há quem diga que o que importa é se sentir bem. E há quem repita o ditado: tudo em excesso faz mal. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de cirurgias plásticas no mundo, com cerca de 1,5 milhão de cirurgias realizadas ao ano. A campeã de procura é a lipoaspiração. Mas cirurgias faciais e abdominoplastia não ficam para trás. Alguns casos ficaram conhecidos publicamente e chocaram pelas grandes mudanças em quem fez. Muitas vezes, as cirurgias ou a famosa harmonização facial acabaram deixando as pessoas irreconhecíveis, como a ex-mulher do rei do rock Elvis, Priscilla Presley, Donatella Versace, Courtney Love, Demi Moore e, claro, não poderia faltar todo o clã Kardashian. Mas o Brasil também não fica de fora e tem casos conhecidos de grandes mudanças por conta de intervenções, como a cantora Luísa Sonza, Geise Arruda,
Lucas Luco e uma das mais atuais, a influenciadora GK. A ditadura da beleza vem tomando proporções preocupantes, o que acaba sendo intensificado com o uso das redes sociais, principalmente pela influência que os famosos têm com o público. Mas afinal, até onde a transformação é saudável e até onde é válido ir em busca da beleza? Até onde o profissional é responsável por esses procedimentos? É possível negar uma intervenção ou o profissional deve apenas realizar o desejo do paciente? Uau! Bom, quem veio esclarecer todas essas questões aqui é um querido amigo meu, experiente cirurgião plástico, que é o Dr. Alexandre Kataoka-san. E aí, meu velho? Obrigado, Rony, Tá bom, mais uma Adriano, vez. tá bom? Obrigadão, viu? Obrigado, eu, por favor. Fica à vontade, está na sua Obrigado. casa. Eu me sinto mesmo em casa, pode ter certeza. Eu vou mandar um beijo para uma fisioterapeuta de primeira grandeza. Eu já sei quem é. Quem é? Minha mãe. Bonitinha, um beijo, querida. Muito bem. Vamos continuar nossa história aqui. Como é que a gente pode saber, Alexandre, que o médico está, eu não sei como é que é, sei lá, a terminologia, mas regularizado para fazer essas intervenções? Bom, pergunta fantástica, como sempre. Primeira coisa é entrar no site do CREMESP, que é, se for aqui em São Paulo, do CRM do seu estado ou do CFM, e veja, primeiramente, se tem CRM, né? Que muitas vezes aquele indivíduo se diz médico e não é médico, né? Não tem CRM. A segunda escolha seria ver se ele é um especialista na área de cirurgia plástica. E para isso ele tem que ter o registro de qualificação de especialista, que é o RQE. O RQE é um númerozinho que tem lá e esse númerozinho pouca gente dá bola. Só que isso é extremamente importante, porque isso denota a formação desse indivíduo. Para ter uma ideia, para o cirurgião plástico são 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Consegue o título? Não, ele tem que fazer uma prova. Depois da prova, que ele é denominado um cirurgião plástico com um RQE, ele vai registrar isso daí no CRM da sua região e vai ter o título de especialista. Assim acontece com dermatologista, assim acontece com todas as outras áreas. Tem que ter o registro de qualificação de especialista para ele falar que ele é um especialista. E tem muito amador, tem muito oportunista. Rony. E você cuida disso, né? Isso, eu sou concursado no Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Justiça, e lá nós fazemos as perícias de possíveis erros médicos, né? Não só médicos, hoje, e afins, né, que a gente fala, Sim. que são os odontólogos, biomédicos, estetas, etc, etc. O que um paciente, Alexandre, precisa perguntar para o médico antes de fazer a cirurgia? Bom, primeiramente, conversar com esse médico, né? Tá. Veja se você bateu, porque muitas vezes você conhece um médico e aquele médico é o bam e não bateu. Até né? a página 2, né, para você. Então, eu sei Isso. como é que é. Sabe aquela coisa que você não teve empatia com aquele Sim, indivíduo, sim, então sim. já não teve, não vai fazer o procedimento. Conversou com o médico, veja as qualificações dele, como muito bem você perguntou na primeira questão. Depois veja indicações desse médico. Veja quem operou com ele, converse com os pacientes desse médico. Aí você vai ter pelo menos um termômetro de quem é essa pessoa. Porque às vezes também ele é legalzão durante a consulta, mas depois fez a cirurgia ou fez o procedimento e abandona esse paciente. Isso acontece, tá? Então tem essas referências. Quem realmente é esse indivíduo. E isso é muito legal. Não vá só por redes sociais, porque rede social é uma porcaria para isso. Porcaria mesmo. O cara tem 1 milhão de seguidores, mas o cara é um escroto. O cara não serve para nada. Não vai fazer o procedimento com esse indivíduo. Tenha referências, isso é muito importante. Existe um limite, Alexandre, de cirurgias que você pode fazer? Claro que cirurgia estética, não as corretivas, a estética, né? Existe um limite? Tem um limite sim, Rony. Esse limite, ele vem da condição clínica desse paciente. Tá. Paciente que não está com uma condição clínica boa, que tem uma doença de base, como uma hipertensão, um diabetes, é um paciente que não vai poder fazer cirurgias de longo tempo, de longa duração. Logicamente, paciente que está bem, paciente que está tudo zerado, fez os exames, pré-operatórios ok, vai operar no hospital ou numa clínica credenciada, sem problema algum. Porém, a gente tem alguns trabalhos que falam,
período aí de até 6 horas de cirurgia, para depois começar a aumentar um pouquinho mais o risco. Logicamente, é uma conversa entre o médico, o anestesista e o paciente. Como é que a gente deve agir? Qual é, sei lá, que tipo de atitude você tem que tomar quando você suspeita de um erro médico cometido por um cirurgião? Na suspeição de um erro médico, primeiramente é conversar com esse médico, né? E veja o que ele te traz de feedback, veja o que ele te traz de resposta. Se você não está satisfeito com essa resposta, procure um outro médico, converse com outro profissional. Eu acho que isso é muito salutar antes de querer judicializar algumas ações que a gente vê que não tem nexo, né? Então, converse com outro profissional ou outros profissionais, tenha essa outra opinião, porque isso é muito importante. Viu que outros profissionais falaram, olha, pode ter sido tal, aí você tem 3 esferas que você pode requerer isso. Esfera ética, que é o CRM. Esfera civil, que são processos cíveis. E esfera criminal, que é a parte da justiça criminal. Nessas 3 esferas vão ter indivíduos que vão fazer análise do seu caso, que são os peritos no caso, e que vão ver se tem ou não lógica aquilo que você está pedindo. Entendi. Hoje, sei lá, é um must, virou, sei lá, não diria moda, mas uma coisa próxima disso, em se fazer essas cirurgias estéticas, as pessoas querem melhorar e tal, mas o que é preciso para que as pessoas entendam? Que muitas vezes eles dizem o seguinte, ele imagina, eu vi um monte de moças lindas passando ali, eu quero ficar igual a essa. Bom, não é assim. De maneira alguma. Esse é o grande problema. É isso que eu queria falar. Esse é o grande problema, porque as pessoas buscam talvez padrões de beleza que são inatingíveis. Não vai chegar naquele padrão de beleza. Eu não vou ficar com os olhos lindos que você tem, nunca. Embora tem gente louca, mas tem gente louca que está pintando o olho. Você está brincando? Está pintando o Como olho, pintar olho? colocando pigmento para pintar a cor do olho. Isso a gente vê extrapola toda e qualquer técnica da medicina. Assim como dentro da cirurgia plástica tem gente que está tirando costelas. Está tirando costela para afinar a cintura. Acredito, meu Deus do céu. Por isso que a gente tem que dar um basta. Isso cabe sim ao médico que está atendendo, fazer essa análise e ver, porque muitas vezes essas pessoas têm um problema psicológico, um dismorfismo corporal, um distúrbio da autoimagem e a pessoa não precisa fazer o procedimento. Mas cabe ao profissional fazer essa análise e, se não conseguir tratar, encaminhar para outro profissional que seja apto a fazer isso, no caso um psicólogo ou um psiquiatra. Olha, tem muita gente que eu conheço, meninas, magérrimas, que olham para o espelho e se sentem gordas. Sim. Eu acho que isso aí só... Distúrbio de autoimagem, Exatamente. Dismorfismo corporal. Hoje, eu até... Muitos psicólogos vão falar, mas eu vejo isso como uma epidemia. A gente vê as pessoas tendo esses distúrbios de autoimagem, podem ser isso, que ela está magra e olha e acha que está gorda, assim como o contrário, a vigorexia. O cara está bem, a pessoa está bem, mas acha que nunca está bem também. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque nós vamos agora para um intervalo rapidinho e eu volto com o doutor Alexandre Catalca. Já, já. Voltamos para todo o Brasil. Eu estou aqui com o meu amigo cirurgião plástico, o doutor Alexandre Catalca, que hoje vai fazer alguns alertas sobre esses procedimentos estéticos, essas cirurgias plásticas. Afinal, se você tem vontade de se submeter a alguma intervenção, você deve tomar alguns cuidados antes. Tanto na escolha do profissional que vai executar, quanto na hora de decidir a quantidade de procedimentos. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre uma amiga minha, isso é verdade, eu acompanhei isso. A moça era magra, se olhava no espelho e se sentia gigante. Isso não é um problema para um cirurgião plástico, é para um psiquiatra. Sem sombra de dúvida. Tem que encaminhar psicólogo ou psiquiatra e essa pessoa tem que fazer um acompanhamento. Por quê? Nunca vai estar feliz. E mesmo que ela opere, por exemplo, vai fazer uma lipoaspiração que tem uma gordurinha e tal. Sabe quando ela vai ficar satisfeita? Nunca, porque o problema dela não está no corpo, o problema dela está aqui, ó.
na cabeça dela. Está correto. Eu acho que isso é muito importante se advertir, que muita gente faz sem necessidade. E alguns colegas seus deviam ter coragem para dizer não faz porque é bobagem. Exatamente, mas isso faz parte da formação de um cirurgião plástico. Sem sombra de dúvida, ele tem que saber detectar esse problema e encaminhar para quem sabe tratar. Quantas vezes, Alexandre, eu vejo uma pessoa que ficou ótima, né? Ah, mas ficou legal essa harmonização facial que fez. E o cara não está satisfeito. Mais uma vez, dimorfismo corporal. Ela está enxergando algo que não é a realidade. Ela está vendo e não está gostando. Onde que tem que estar o tratamento? É na face? Não, na cabeça. Vou dar um recado e já volto. Me espera aí. Beleza, não vou sair, não. Eu quero falar de um monte de gente que fez. Alguns ficaram felizes, outros nem tanto. Perfeito. Ó, fazer uma pergunta simples para você. Já sei qual é a resposta, mas que não me custa fazer essa pergunta. Você quer ganhar 300 mil reais e muitos prêmios a mais do que isso? Então dá uma olhadinha no recado que o Festival de Prêmios preparou para você. Dá uma olhada. O Rede TV Plus está bombando! O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco! Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais! É dinheiro demais da conta! A hora de ganhar é agora! Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais! Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Com o Rede TV Plus pensou, ganhou! Um carro, uma viagem, uma casa, tudo isso pode ser seu! Tá imperdível! São 300 mil reais na sua conta. Acesse redetvplus.com.br e faça a sua assinatura para concorrer imediatamente. O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus. Gostou? Eu também. Então não fique de fora. Acesse já redetvplus.com.br e participe. Já pensou 300 pratas? O quê? Alexandre, então, vamos falar de alguns, eu diria, colegas, porque trabalham com comunicação. Nós vamos ver as imagens deles todos aqui no vídeo, para que você possa também fazer o seu comentário. Vamos lá? Vamos falar um cara que eu gosto, inclusive, Marrone. Marrone fez uma cirurgia, né? Aí, o Marrone, o que você achou? Bom, na verdade, ele está num pós-operatório, pelo que fiquei sabendo, pela imprensa mesmo, né? Tá. Um pós-operatório que é muito precoce. Tá muito inchado. Difícil falar como que vai ficar essa cirurgia, né? Tá. Está inchado, está com o que a gente chama do edema, um edema precoce, então ainda vai ter muita mudança, né? As pessoas também pensam, e eu vejo isso aí não criticando a imprensa, mas o imediatismo, né? Tira uma foto do cara recém-operado e fala, meu, tá diferente, tá estranho, tá recém-operado. Uma cirurgia, seja ela estética ou não, o período total de você ver o resultado pode variar de 12 a 18 meses. Então ainda vai, assim, muitas mudanças ainda vão ocorrer, então é para esperar. A gente sempre fala aos pacientes, muitas vezes o paciente chega inchado para caramba e fala, meu Deus, eu estou pior do que antes. Na verdade, você está inchado, calma. Vai ter mudança, então essas mudanças vão vir com o tempo. Tem o ex-BBB, o Bill, né? Que também fez. Tem aí, criançada? Então, aí, esse é o Bill. O que você achou? Fica difícil até falar o que foi feito. Eu acho que foi feito só preenchedores, né? E aí serve um alerta, tá, Rony? Preenchedores. Todo mundo está fazendo preenchimento, tá? É biomédico, é farmacêutico, enfermeira, fisioterapeuta, dentista, médico sem especialidade, todo mundo faz. Todo mundo faz, entrou numa gama de procedimentos que o pessoal começou a ver como easy money, dinheiro fácil, e vamos fazer. Só que não é bem assim, tá? Se você ensinar um macaco a fazer um preenchimento, ele vai saber fazer um preenchimento, que são pontos pré-estabelecidos. Vai ficar bom? Pode até ficar. Só que se der uma complicação, o macaco sabe tratar? Não sabe tratar. Uau. Pelo amor de Deus, não estou comparando os especialistas, né, todas essas profissões com macacos, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o profissional que está apto a fazer harmonização facial, preenchedor, é o profissional que sabe indicar, o profissional que sabe fazer e principalmente o profissional que saiba saber se tem uma complicação e saiba tratá-la. Por quê? O que está acontecendo com esses indivíduos? Eles fazem, indicam, fazem, e quando vem a complicação,
não sabe tratar. Joga para o dermatologista, joga para o cirurgião plástico e tchau e bens. É o que está acontecendo nas harmonizações faciais, nas lipoaspirações de papada, que é algo extremamente complicado e delicado. Por quê? Nosso pescoço é cheio de vaso, cheio de artéria, cheio de veia, tem nervo. Pegou um vaso desse, dá um hematoma, se você não sabe tratar, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer, como já aconteceu. Uau. E como eu já peguei alguns casos, e eu falo alguns casos, na perícia médica. Então, pessoal, quando forem fazer uma harmonização facial, que é dito procedimento minimamente invasivo, tome cuidado com o profissional que você vai fazer. Por quê? Pode vir a ter muitos problemas. Uau! Vamos lá para o ex-BBB também, Bruno Gaga. Também parece que foi feita uma harmonização facial, né? O importante de harmonização facial é não mudar as características principais da pessoa, né? Sim, senão fica irreconhecível. Fica irreconhecível, é o que a gente está vendo aí, a torta direita. Pelo jeito foi isso mesmo, uma harmonização facial que foi feita e eu não vejo nada de demais aí, tá bem feita até. Tá. Vamos lá para a ex-BBB, só tem ex-BBB aqui, criançada. Paula BBB. Vamos lá. Também é duro a gente falar assim, né? Olha como uma foto ela tá maquiada, cabelo lindo, maravilhoso, e na outra foto tá sem maquiagem, jogou uma luz. Impossível fazer uma avaliação de uma pessoa com luzes diferentes, maquiagens diferentes, que nem quem é maquiador sabe, né? O Kaique aí, ele maquiador. Quando vai fazer o nariz, por exemplo, a pessoa consegue fazer uma rinoplastia na maquiagem. Consegue fazer uma rinoplastia na maquiagem. Afina o nariz na maquiagem. E fez alguma coisa? Não sei. Ali o rosto dela parece que é um rosto que está mais fino, né? Com a região mandibular um pouquinho mais projetada e a malar também mais projetada. Mas eu não sei se isso daí não é imagem por conta da maquiagem dela, da iluminação, porque muda tudo, viu, Rony? Muda tudo. É verdade. Você que está na TV, você vê isso, né? Direto. O diretor está falando comigo aqui no ponto seguinte, fica todo mundo com a boca da Margarida, do Pato Donald. Exatamente. Eu já acho que não, fica com a boca picada de abelha. Sabe? Sabe aquele marimbondo? Picou. Não, e tem umas que parece que cortou a linguiça toscana, né, Rony? No meio, a linguiça toscana no meio, colocou uma toscana em cima e outra embaixo. Fica uma coisa estranha, bizarra, entendeu? Toscana, que maravilha. Aqui tem outro ex-BBB aqui, gente, o Vini. Cadê o Vini? Tá chegando o Vini. Chegou. Tá, ficou bem, ele tá bem, né? Também acho que foi feito preenchedores, né? Com essa harmonização facial, fizeram preenchedores, tá muito bem o rapaz aí. Mas você vê, são mudanças sutis, né? Se você pegar a imagem, ele não teve mudanças de características primárias dele. Mudou o nariz, mudou a boca, mudou os olhos. Não, ele realçou a beleza que ele já tinha. Isso é algo bem feito. Eu não gosto dessa coisa de harmonização facial. Parece que você está indo num passe de mágica. Não é passe de mágica nenhum. Ele fez um preenchedor que está muito bem feito. Agora vamos para uma tragédia. Eu vou dizer, é uma tragédia. E uma moça que tem todo o dinheiro do mundo e poderia fazer uma coisa em ordem. E, de repente, olha o que aconteceu com a Donatella Versace. Mais uma vez. Socorro! É o que eu tenho a dizer. Mamãe! Olha, o que aconteceu, gente do céu. Mas é aquilo. Profissional também, quando chega o paciente para fazer, dá um break, né? Aquilo que a gente conversou anteriormente. Não dá o break. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Hoje, aqui no Brasil, não é difícil a gente encontrar pessoas assim, que fazem 30, 40, 50 ml de preenchedores no rosto. E vai ter deformidade, sim. E muitas vezes perguntam, dá para voltar, né? Se a pessoa não gostou, dá para voltar? Existem produtos que podem, sim, diminuir, né? Só que, às vezes, não dá para voltar às características iniciais. E aí? É um dano estético permanente. Exatamente, permanente, que é o caso da Donatella, né? Uma outra coisa que me parece que é uma indução, ou alguma coisa parecida com isso, para quem faz esse programa BBB. Porque aqui, eu estou com uma lista de BBB, tamanho, então acho que todos que fazem BBB querem fazer, né?
Querem ser famosos. Mas você é quer- imposição, mas é isso que a gente conversa bastante, é sobre imposição da imagem. Então, a pessoa vende a sua imagem, né? E todo mundo quer ter as mesmas características, mas isso é salutar, isso não é sadio, pessoal. Claro isso que não é não, sadio, claro que tem não. que tomar cuidado, tá? Faz isso, pode ter problema, pode ter necrose, como a gente pega, pode ter cegueira, como a gente pega. E aí, se acontecer? Bianca Andrade, do BBB. Eu acho que você não devia fazer nada, Bianca. É, uma moça bonita, Você é né? bonita, vai fazer o quê, gente? Mexer em quê? Ah, é a boca de abelha. Eu acho que é isso, né? Então, o pessoal quer cada vez mais preencher os lábios, quer cada vez mais preencher essa face do malar. Começa a ficar estranho, né? Eu acho que pessoas que não precisam, não devem fazer. Só que aquela coisa, a imposição dos lábios carnudos. Exatamente. Né? E todo mundo quer ter aquele padrão de lábio que a natureza não deu, Deus não deu. Vamos lá para o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Vamos ver o que foi feito. Aí. Qual que é o antes, qual que é o depois aí? Ó, é difícil até para o cirurgião plástico, né? Eu vejo poucas alterações aí, só vejo uma alteração na parte mandibular dele, né? Que é essa parte aqui que ele ficou mais quadrado, que também para os homens estão colocando isso como uma regra, o homem tem que ter o rosto retangular. Pô, cada um nasce de um jeito. É, meu. lógico. Puxa Sabe, vida. tem que ter imposição de até como é a sua face. Isso é uma coisa, para mim, é inimaginável. Quem vem no meu consultório para tentar fazer isso, eu não faço, porque para mim isso daí é mudança de característica primária que não tem lógica nenhuma. Deus deu aquele aspecto, é um aspecto gracioso, que nem a face dele é bonita. O que vai mudar para outro? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Desculpa a sinceridade, Mas Rony, é isso. mas eu vejo algumas Mas coisas é e eu isso. falo, para que a pessoa vai correr esse risco de ter problemas, porque pode dar problema Claro. isso daí, para uma mudança que, sei lá, cada um, né? Vamos pular para Priscila Presley, criançada. Pô. Priscila Presley. Aí, ó. Olha isso, né? Uma mulher extremamente bonita, né? Olha aí. Sabe, o peso da idade chega para todo mundo. Tem né? que envelhecer com dignidade, gente. Com saúde, né? E dignidade. Agora, a pessoa começa a mudar as características dela, não está envelhecendo com dignidade, tá? Não está ficando legal, está ficando uma pessoa bizarra, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Olha, Priscila, que coisa. Tem uma atriz que eu gosto muito dela, que é a Demi Moore, e ela fez também. Vamos botar essa... que era uma coisa linda para mim. Não- Olha isso. As faces começam a ficar do mesmo jeito. Aquilo que eu falei. Malar, que é a região, essa região aqui sempre muito projetada, a boca sempre muito projetada e sempre a mandíbula trazem esse formato aí retangular. Ficou bonito? Não, não ficou bonito e não vai ficar bonito. Por quê? Exagera no procedimento. Agora você imagina, pensa na Demi Moore com uma proposta indecente. Pensa em Ghost. Sei lá, outras coisas que ela andou fazendo aí, aquela que ela dança no pole dancing, aquela striptease. É a mulher mais linda do planeta, do universo. Aí faz uma bobagem dessa aí. E não poderia estar envelhecendo com dignidade, bem? Lógico que sim, mas começa a fazer preenchedores, começa a fazer esses procedimentos, começa a ter problema. Alexandre, onde é que eu posso te encontrar? Como todo e qualquer cirurgião plástico, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br. Nesse site, todos os cirurgiões plásticos que são membros da sociedade estão lá. É fácil de encontrar. Coloca o nome, vai aparecer toda a qualificação desse indivíduo. Então vamos repetir? cirurgiaplástica.org.br, site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Obrigado, querido. Pô, Adorei te rever. prazerzaço Tamo estar aqui. junto e vamos nos encontrar mais vezes. Obrigado, viu, Rony, mais uma vez. Beijo, Obrigadão, querido. viu? Beijo em Obrigadão casa, mesmo. tá? Será dado. Você Obrigado. foi para Miami esse ano? Não? Não, ainda não. Irei mês que vem. Ele tem casa lá. Olha que legal. Tchau, tchau, Rony. Obrigado. Obrigado, meu. Anderson, agora é contigo, meu irmão. Aí, ó. Tá fazendo peixinho. Tá fazendo peixinho. fazendo ó. um Tá aí, ó, peixinho como é que aqui. faz, ó. Tá vendo? Ó como é que faz, criançada. Empana assim, ó. Tá vendo? Ó que maravilha. É isso aí. Muito legal. Eu acho o seguinte, que tem certas coisas que não, para todo mundo que não é comestível. Eu acabei de comer um capuchinho, aí vocês viram, né? A flor. Como todas. Planto em casa porque eu gosto de comê-la.
É lindo de ver, mas... Muito boa também para comer, né? Você fez um risoto ali também? Isso aqui eu estou utilizando um arroz arbóreo, né? Pra gente fazer a nossa galinhada aí. Beleza. Fiz com caldinho de galinha ali. Ovinho caipira. Não, Ovinho caipira. Eu queria depois provar um pedacinho desse queijo aí. Oh, perfeito. Isso aí. E esse presunto cru aí, pelo amor de Deus. Estou vendo aqui um monte de coisa que você está fazendo, mas eu não posso deixar de falar sobre isso aqui. Eu vou explicar por quê. Aqui não está pronto ainda. Presta atenção, minhas crianças. Aqui. Tá vendo? Isso é uma coxinha. Muito bem. Agora, você está muito famoso. A sua coxinha lá em Campos é conhecida como a coxinha. Não é uma coxinha qualquer, é a coxinha. Eu não vou pedir a você falar do segredo da sua coxinha, mas você podia falar alguma coisa a respeito dela. Eu acho que tudo, né, Rony? A grande diferença nossa é ter qualidade no insumo, no ingrediente de qualidade, né? Então, assim, a nossa coxinha, ela não tem segredo. Para dizer bem a verdade, o segredo dela não tem segredo. É uma massa de batata tradicional, um frango de boa qualidade, um pouquinho de queijo regional. É engraçado que todos os chefes falam isso. Eu, inclusive, fiz uma, chefe. A minha filha, ela é chefe de cozinha. Ah, é? E ela fala, não, você tendo um ingrediente de qualidade, isso é conversa fiada. Sabe, você tem que ter talento como você tem que gostar do que faz, né? É isso aí, tá certo. não é? Agora, me dá todos os seus endereços lá de Campos, vai, fala. Vamos lá, né? A unidade principal nossa fica dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão. Horto Florestal, né? Que é o Dona Chica Restaurante. E estamos de Casa Nova, né? Estamos na rua Erídio Gonçalves Silva. Nos Melos? No bairro dos Melos, né? A área rural. E para mim lá é muito especial porque meus avós eram da região rural. Então a gente está num espaço muito especial, que é o Espaço Chão. A gente tem até brincado, né? Que o Dona Chica voltou pro seu chão. E o seu arroba? Qual é? Então, Dona Chica Restaurante e Dona Chica na Horta. Não chega na horta, tá vendo? Não é só ele que tem horta, né? Eu também tenho. Minhas crianças, o meu convidado de hoje é um velho amigo. É um velho amigo mestre em fazer televisão. Ele começou em 1968 em televisão, mas antes já era jornalista, antes já fazia suas matérias em revistas especializadas. Hoje é um grande apresentador. Já passou também por redações de revistas, como eu falei, por jornais, pelo rádio. Enfim, foi um dos jurados icônicos do Show de Calouros por muitos anos, acho que foram 27, se não me engano, e hoje atua no quadro 10 ou 1000 no programa do meu brother Ratinho. Estou falando desse bonitão aqui, clássico como eu. Eu sou mais velho que ele, mas somos clássicos. Décio Pitinini. Não levanta, fica aí. E aí, meu velho? Como é que você está? Tudo bem. Eu gostei desse tocando a vida. Está muito legal. Muito Está obrigado. ficando, como dizia o Paulinho, chique no último. Ficando clássico. Clássico, clássico. Ô, Rony, está ficando mais velho? Não, está ficando mais clássico. Décio, eu conheci você. Você não estava na TV, você estava na imprensa escrita. Exatamente. Como é que você começou na TV? Quando foi isso? Então, eu sempre tive aquela coisa de ter mais de uma ocupação remunerada. Sim. Claro. Porque olha, eu pequeno lá aparecendo. Você vai aparecer em todas. Quando é que vocês arrumaram uma fotografia com uma mamadeira do lado? Pois é, até que eu era bonitinho naquela época. Olha, tem um monte de fotos suas lá. Mas que legal. Mas você sabe que naquela época eu era jornalista e tal, já entrevistava você, outros astros, né, todos de todas as emissoras. Mas aí eu resolvi também, a convite de um grande amigo, Luiz Aguiar, que você deve lembrar daquela época. Imagina, um dos meu reis brother do rádio. Sim. Luiz Aguiar fazia os brotos comandam na Rádio Bandeirantes. Isso. E ele resolveu fazer um programa
na TV Bandeirantes. E eu, além de revistas, fazia a revista Intervalo na época, né, da editora Abril. Você me entrevistou para Intervalo Exatamente, várias vezes. Exatamente. E aí o Luiz Aguiar me chamou e falou assim, poxa vida, você não quer fazer o meu programa, eu vou fazer um programa de televisão com 5 jurados. Olha lá. Essa foto aí é exatamente sobre o que eu estou falando. Nessa foto aí, a gente costuma dizer que o primeiro júri a gente nunca esquece. E esse eu não posso esquecer. Foi a primeira vez que eu fiz júri e ali estão da esquerda para a direita, o Odair Batista, inesquecível radialista, grande. o Ademar Dutra, que era craque de bola também. Um craque de bola. No meio, a Vanusa, né? A Vanusa Flores está ali. Depois vim eu e, finalmente, o Tipola, do lado direito, que era diretor artístico da Rádio Excelsior, a Máquina do Som. A Máquina do Som. Conheci o Tipola lá, inclusive. Exatamente. Então, foi aí que eu comecei a fazer televisão na Band. E um dia lá, eu já havia entrevistado Silvio Santos, aquele negócio, sobre a vida fora das câmeras e tal. E um dia lá, o Luiz Aguiar sempre tinha um pequeno bate-papo no final do programa com amigos dele. E ele entrevistou o Silvio Santos, né? E aí, quando terminou a entrevista do Silvio, o Silvio disse que precisava falar comigo. Eu falei, pronto, ele vai me dar a bronca por alguma coisa que eu publiquei claro. E que não era para publicar. Isso tinha muito naquela época. Exatamente. Não, mas eu falei isso, mas você não devia, tal. E, para minha surpresa, ele me convidou para ir integrar o júri dele do show de calouros na Rede Globo, que ele naquela época era Globo, estava na Rede Globo. E eu mesmo trabalhei com ele na Globo, acho que 5 ou 6 anos. Mas, e aí eu falei, não, mas tem o Luiz Aguiar? Ele falou, já falei com ele. Mas tem a TV Bandeirantes? Não, você pode continuar na Rádio Bandeirantes, mas na TV você vai fazer comigo. Tá bom, não tem mais o que discutir. Que maravilha, que maravilha. Inclusive ganhando mais, né? Importante. E aí eu fui e acabei ficando por lá praticamente até agora, né? Sim. Porque eu tive pequenas saídas, porque às vezes eu saía, às vezes eles me saíam, mas eu era chamado de volta. É engraçado, eu estava falando com você em off, inclusive, que eu fui fazer teu programa lá na Rede Brasil. Na Rede Brasil, exatamente. Fui fazer teu programa. Tive o prazer de te entrevistar lá. E de repente, mas cadê o Décio? Tá no SBT. Eu digo, pô, não é possível, é um vai e vem. Você ficou no show de calouros, eu adorava aquela sua presença, aquela sua crítica um pouco mais, vamos dizer, contundente. Assim, do lado ali, por exemplo, de uma Elke Maravilha, que era minha amiga querida, gostava muito dela também. Mas eu ficava um pouco aborrecido, porque eu dizia, o Décio é gente boa. Isso aí eu não sei por que ele está sendo tão veemente, mas ele é gente boa, ele é um amor, ele é um doce de pessoa. É o que acontece com o Eric Jacan hoje, que todo mundo diz, é mal, não é um doce. Exatamente. É que na hora, a crítica faz com que você não mude a sua personalidade, mas você já tem uma atitude comportamental diferente. Não, e tem um outro... E eram críticas perfeitas. Não, obrigado. Mas é aquele negócio, quando pisam no teu calo numa coisa que você gosta, que você estuda, que você ama... Correto. É claro que você reage de uma forma mais contundente, né? Mais apaixonada, e era o que eu acabava fazendo, né? Como é que era o bastidor lá dentro? Era legal? As pessoas se davam bem? Era muito legal, né? Porque era um bastidor de amigos. Então eu trabalhava ao lado de pessoas que eu amava muito. Eu trabalhei ao lado do maior. Se há uma categoria chamada jurado de televisão, né? Eu trabalhei ao lado de Zé Fernandes, que para mim era o Papa. Foi quem ensinou todo mundo a trabalhar. Eu fui apresentado a ele pelo Flávio Cavalcante. Nossa,
Ele trabalhava no Flávio, No inclusive. Flávio, que o Flávio era amigo da família, a gente tinha casa em Petrópolis, Sim. aquela coisa. Ele era de lá, ele me apresentou. Um amor de pessoa também. Amor de pessoa, mas... Na hora da crítica, largava o pau, né? me lembro, meu Deus, era de uma contundência, né? Mas você sabe que isso foi em 70. E eu fiquei no show de calouros de 70 a 92. Nossa, É. 22 anos. Eu fiquei assim de uma tacada só, de 70 a 92 no show de calouros. Aí o SBT tinha passado por uma transformação, saiu da Globo, foi para Tupi, depois para Record, depois surgiu a TVS. Foi. Né? E depois, finalmente, a rede SBT. E eu passei por todas essas fases, em todas essas emissoras. O Silvio está ausente agora, né? O Silvio, ele gravou, ele anda gravando às vezes durante as semanas, né, durante o meio de semana. Então ele grava 2 quadros, 1 quadro, 2 quadros, 3 quadros, e esses quadros vão ao ar no domingo. Então o programa Silvio Santos, às vezes, domingo retrasado foi assim, começa com ele, apresentando esses quadros gravados, e depois ele passa o comando para a Patrícia, né? E faz esses 2 quadros. Mas isso é o suficiente para as redes sociais enlouquecerem, para a audiência do SBT também reagir muito bem e tal. Uma fotografia do Silvio Santos me entrevistando, passou ali. Bom, esse foi o primeiro troféu imprensa que eu recebi da mão dele. Olha o cabelo da criança, como é que tá. Aí, ó. Bom, aí eu já cortei o cabelo. Troféu imprensa também. Você ali. deve lembrar, eu usava o cabelo aqui, né? Abaixo do ombro. Me lembro. Né? Uma coisa... Todos nós. Aí você Só que você sempre foi bonito, essa é a diferença. Ai, Décio. Uma outra coisa, você estava falando agora há pouco das redes sociais que crescem e tudo. Você, desde que eu te conheço, você sempre foi muito antenado, muito informado. Sim, é sabe preciso. de tudo, até pelo dever de ofício. Claro. Mas, em relação a essa história de internet, essa modernidade, que eu pessoalmente tenho uma certa resistência. Sim. Você gostaria de sei lá, ter canais, se meter com isso, de internet, Não sei porque já pensei algumas vezes no assunto, mas eu nunca me informei. Esse trio que acabou de... Bom, esse também é um trio de grandes amigos. Carlos Alberto, Moacir Carlos Alberto é quase Franco, parente meu, é parente, eu chamo de primo. E a gente saía muito, né, para ver espetáculos de colegas e essa coisa. Esse trio também, Oh, meu Deus do céu. saudosíssimo Milton, o Newton também, que trabalhava na Globo, e eu, nós fazíamos, olha lá. Né? Olha que coisa. Aliás, essa fotografia eu sei até quando foi tirada. Foi tirada num show do Gessé. O último show que o Gessé fez em São Paulo, aquela foto foi tirada. Que coisa dura, viu, Gessé? E o Milton Ribeiro ali também, gênio. Milton, né? querido, teve muitas vezes no meu programa lá na Gazeta. Mas, enfim, agora, fazer um programa dentro só do comando da rede social, eu não entendi direito. Eu também não curto isso, não. Tá bom. Já tive e não gostei. Sei. Um canal no YouTube, não sei se você gostaria de fazer isso. Não, isso eu acho que é perfeitamente viável. Isso é perfeitamente viável. Eu só preciso achar um formato que seja uma coisa legal, uma coisa Eu pessoalmente muito não boa. gostei. Só para você ter ideia, sabe quantos canais de YouTube tem no Brasil? Não. 38 milhões. Uau! Na nossa área, 1.860.000. Quanto tempo nós temos? 30 segundos, eu faço o quê em 30 segundos? Anderson, obrigado, então. Posso dizer tchau? Não? Pode. Nós esquecemos do papo, estamos há meia hora conversando aqui. Tá bem. Décio, meu irmão, muito obrigado por ter Obrigado acordado você, cedo, pô. estar com a gente aqui pelo papo. Chefe Anderson Oliveira, agradeço demais. Prazer. Dá de novo o seu arroba, vai. @Dona Chica Restaurante e @Dona Chica na Horta.
E aqui, meu brother, você sabe, encontra ele lá no Ratinho, lá no SBT. E a mim você encontra amanhã aqui, às 9 da manhã. Beijo, até amanhã. Meu Deus do céu.